Boa tarde, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Salmo 51, salmo que lemos no início desse culto. Nós vamos ler agora apenas um versículo, versículo 10. Salmo 51, salmo de Davi, versículo 10. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Vamos ler todos juntos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, colocamos aqui a nossa vida, nosso coração diante do Senhor. Assim como já pedimos ao Senhor nessa tarde, que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Que o Senhor transforme o nosso coração à Tua semelhança. No nome de Jesus, Pai, possamos ser tocados, desafiados, mudados pelo Senhor. Glorifica no nosso meio, Pai, o Teu nome e alegra assim em Ti o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu penso que dos grandes desafios que nós temos, dos grandes desafios que nós vivenciamos, não são as lutas externas, não é a economia do país, não é a dificuldade no nosso trabalho, não é a dificuldade em casa, não é a dificuldade muitas vezes no trânsito da nossa cidade e nesse calor que está fazendo, principalmente hoje, 36 graus. Quando eu saí daqui eu disse: rapaz, se soltar um ovo aí na rua ele vai fritar, o negócio está quente mesmo. Então, não são essas dificuldades. Essas muitas vezes apertam o nosso coração, muitas vezes até chegam a gerar ansiedade, a tirar o nosso sono. Mas o que de fato luta e que mexe conosco e que abala as nossas estruturas é o nosso coração, irmãos. A Bíblia define o coração, e é claro que a gente não está falando aqui simplesmente de um órgão que a gente tem que bombear sangue para o corpo, mas a Bíblia define o coração como sendo o centro de todas as coisas. Se a gente pode guardar algo, se a gente é convidado pela palavra a guardar algo, é a guardar o nosso coração, porque do nosso coração procedem as fontes da vida. Jesus também vai falar de que a boca fala aquilo que enche o coração. Ou seja, se nós temos algo a nos guardar ou a guardar nesse mundo, nessa luta, nessa vida que a gente tem, é o nosso coração. Jeremias, no capítulo 17, define o coração do homem como sendo enganoso, como sendo desesperadamente corrupto, e apontando o Senhor como aquele que conhece o coração. Davi, no Salmo 139, ele vai dizer que Deus sonda e conhece o nosso coração. E aí Davi começa a traçar todo um panorama ali, que não era algo simplesmente porque ele aprendeu daquela forma, mas era algo experimentado por ele. Ele diz que o Senhor conhece as motivações, o que o leva a sentar, o que o leva também a levantar. O Senhor conhece as motivações do nosso coração. Então o coração é esse local onde o nosso exterior ele vai se definir. O coração do homem, isso que nós temos hoje, e creio que a grande maioria que está aqui é acima dos 15 anos de idade. A gente tem alguns adolescentes, até algumas crianças, mas a grande maioria de nós somos adultos. E o nosso coração ele é formado pelo conjunto de experiências que nós temos também ao longo da vida. Por exemplo, a escola que você estudou, os seus pais, as experiências que você teve, elas somam isso tudo que é você, que sou eu hoje. É certo que nós não somos produto das nossas experiências, mas elas influenciam também no fato de quem somos hoje, na nossa cosmovisão. Se nós observarmos dentro da nossa casa, na criação dos nossos filhos, ou até mesmo você que cresceu com irmãos, você vai perceber que você não é igual ao seu irmão ou à sua irmã, ou que os seus filhos não são iguais, por mais que sejam até gêmeos, que tenham nascido muito próximos e que tenham crescido até tendo experiências muito positivas. A forma de processar essas experiências e de vivenciar isso é completamente diferente.
Davi aqui, nesse salmo que nós lemos, o versículo 10, e lemos o salmo todo no início do culto, ele vivenciou, ele experimentou algo muito difícil. Se você for lá para o texto do segundo livro de Samuel, no capítulo 11, no capítulo 12, você vai encontrar a história de Davi, que o levou a escrever esse salmo. Segundo Samuel, no capítulo 11, vai dizer que num tempo em que os reis saíam à guerra, Davi resolve nesse tempo não sair à guerra. Os reis, geralmente, eles eram aqueles que estavam lá não só para dar aquele apoio ao exército, mas inspiração ao exército também. Quando eles olhavam e diziam assim: olha, ele não simplesmente está nos mandando para o campo de batalha, mas ele está aqui conosco, nosso rei está aqui conosco. Aquilo ali esquentava, aquecia o coração daqueles que estavam combatendo. E Davi, nesse período aqui, que era um período onde não somente as pessoas iam lutar para conquistar territórios, mas principalmente para defender os seus territórios também, Davi resolve ficar no palácio. Ele abre mão da sua vocação como rei, ele abre mão do seu chamado como rei, e ele resolve ficar no palácio. E quando Davi está no palácio, ele contempla uma mulher aparentemente muito bonita, que estava se banhando, tomando aquele banho de sol no seu jardim, e Davi, ali da sacada do seu palácio, ele observa aquela cena. A cobiça enche o coração de Davi. Quando a gente olha, por exemplo, Tiago, no capítulo 1, Tiago vai dizer que ninguém, ao ser tentado, diga que é tentado pelo Senhor, porque o Senhor não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E a cobiça dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez gerado, consumado, gera a morte. Irmãos, o nosso coração ele é cheio dessa cobiça. Os nossos olhos eles são levados a observar, e muitas vezes, mesmo que nós não tenhamos aquela necessidade, nós somos levados por esse coração enganoso, orgulhoso, egoísta, a nos apossarmos ou a desejarmos ou até mesmo nos enchermos de inveja sobre algo que não é nosso. E isso demonstra um descontentamento com as coisas que Deus nos tem dado. Deus nos tem dado o suficiente para a nossa satisfação e para a nossa alegria. De repente nós não temos aquilo que nós queremos humanamente falando, mas a presença do Senhor e a pessoa do Senhor deveria satisfazer plenamente o nosso coração. O fato é que Davi é um homem de Deus, Davi não é um ímpio, mas Davi perde a sua vocação de vista, Davi passa a cobiçar ou a desejar aquilo que não é seu, e aí Davi toma aquela mulher para si. Ela era uma mulher casada, Davi comete adultério com aquela mulher, despede aquela mulher depois para sua casa, e chega uma terrível notícia agora a Davi. Parece que o plano do pecado tinha tudo para dar certo, mas não deu, porque Batseba engravidou. E aí ela chega agora, a notícia aos ouvidos de Davi chega dizendo assim: olha, Batseba está grávida. E aí o que é que eu faço agora? Davi então, ao invés de se arrepender, de buscar o Senhor, de andar em transparência e verdade, Davi arquiteta um plano. O coração ele continua a puxar para um abismo e chama outro abismo, e assim vai, como o salmista mesmo descreve. Davi arquiteta um plano agora, e Davi manda trazer Urias, o esposo de Batseba, que está no campo de batalha. A intenção no coração de Davi é a seguinte: eu vou trazer esse homem da batalha, vou dar um sossego a ele, ele vai para casa, ele vai ter relações sexuais com a sua esposa, e esse filho, ele vai acabar pensando que é dele. Quando ela chegar depois e dizer assim: querido, eu estou grávida, ele vai pensar que é dele esse menino. Só que Urias era um homem tão fiel, que Urias, quando volta do campo de batalha, Urias chega com a seguinte argumentação: o meu exército, o meu senhor, o capitão dele, que é Joabe, está no campo de batalha. Mas não só Joabe e os seus colegas de guerra, principalmente a arca do Senhor está no campo de batalha. Como poderia eu ir para casa, sabendo que a arca está lá, sabendo que o exército está em guerra? Como poderia eu ir para casa e manter relações com a minha esposa? Não, eu não posso isso, não posso me dar esse luxo, parafraseando Urias. Então Urias pega e fica no palácio, deita-se à porta do palácio, avisam a Davi, Davi tenta por outros meios fazer com que Urias vá para sua casa e se deite sua esposa.
e Urias não vai. O que acontece então é que Davi, ele arquiteta outro plano, um plano B agora. Ao invés de se arrepender, buscar o Senhor, andar em transparência e verdade, Davi agora diz o seguinte: eu vou fazer agora o seguinte com esse cara. Eu vou escrever uma carta aqui para Joabe, dizendo que coloque Urias à frente do exército de batalha. Imagine você que quando esses homens iam expandir suas fronteiras ou defender suas fronteiras, eles lutavam contra cidades fortificadas. Eram paredões enormes. As cidades fortificadas, elas eram cidades montadas, muitas vezes até nos limites do país, ou daquela região, ou daquele reino. E essas cidades se viam como não só sentinela, mas como instrumentos de defesa para barrar a investida desses exércitos. Então o que Davi está fazendo mais ou menos é colocar Urias diante de uma grande muralha para Urias ser morto. Então Urias leva essa carta com essa ordem de Davi, e Urias entrega a Joabe. Joabe lê essa carta, ele não desobedece, porque é Davi que está mandando, ainda que na sua mente ele tivesse a plena convicção de que Urias seria morto nessa batalha. Urias vai para a batalha e Urias é morto nessa batalha. Joabe então manda um mensageiro com a carta para Davi, dizendo que Urias havia sido morto. A resposta de Davi para isso é: olha, alguns vivem, outros morrem, a vida é assim mesmo, guerra é assim mesmo. Então diga a Joabe que ainda que eu esteja triste, ele não fique tão triste assim não. Tem muita batalha pela frente, levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos caminhar. É mais ou menos isso que Davi faz. Esse homem parece ter um coração de pedra, um coração insensível, um coração duro. O que acontece é que Natã, profeta de Deus naqueles tempos, é levantado, e o Senhor, no capítulo 12, no versículo 1, vai dizer isso, que o Senhor enviou Natã a Davi. Natã não foi até a presença de Davi simplesmente como um homem que tem uma boa vontade, ou como um homem que percebeu um erro ou um pecado e diz assim: olha, eu vou levando a minha vara de medir o erro dos outros, como os fariseus faziam, mediam as pessoas pela sua vara ou pela sua régua. Chegavam e diziam assim: olha, a sua espiritualidade não está muito adequada, porque no meu senso de justiça própria ou de justificação pessoal, eu estou reprovando você. Natã não vai assim. Natã chega até a presença de Davi, enviado pelo Senhor. E o que habita no seu coração agora é a palavra do Senhor. Natã está disposto a falar para Davi, não da sua parte, não segundo a sua visão de mundo, não segundo aquilo que ele acha, mas de acordo com o que Deus de fato quer para a vida de Davi. Então Natã confronta Davi com o seu pecado, e Davi então, ele cai em arrependimento, ele percebe o mal que ele fez, e aí ele escreve o Salmo 51. Quando nós lemos o Salmo 51, irmãos, nós percebemos aqui uma confissão de Davi, uma busca sincera por arrependimento. Se os irmãos perceberem, principalmente, o início do Salmo, ele começa dizendo: compadece-te de mim, ó Deus. Você percebe comigo aqui que é um verbo que não tem a ver com eu quero buscar algo, eu quero fazer por merecer algo, mas ele está percebendo que a afronta dele foi contra Deus, e a restauração dele também, e a plenitude do coração, e a volta da alegria ao coração, não depende dele. Perceba comigo alguns verbos que Davi usa aqui. O versículo 1 do capítulo 51 diz: compadece-te de mim. Quando você olha ainda no versículo 1 do Salmo 51, ele diz: apaga as minhas transgressões. Não é ele que simplesmente vai passar uma borracha sobre as suas transgressões. Não é ele que vai dizer assim: olha, eu deliberadamente quero me esquecer disso, eu deliberadamente quero olhar para isso e virar a página, como se fosse parte de um passado que eu não quero mais visitar. Mas ele clama ao Senhor: apaga as minhas transgressões. O versículo 2 ele diz: lava-me completamente. E ainda no versículo 2: purifica-me do meu pecado. Percebam, irmãos, que todas essas ações dizem respeito a Deus na vida de Davi. Olha também agora o versículo 7, purifica-me, lava-me. Versículo 8, faze-me. Versículo 9, esconde e apaga. O versículo 10, cria em mim, renova dentro em mim
O versículo 11, não me repulses, nem me retires. O versículo 12, restitui-me, sustenta-me. O versículo 14, livra-me. 15, abre. O 18, faze. E ainda também edifica. Todas essas ações, Davi está reconhecendo que existe um Deus que é capaz de vencer o seu coração, de limpá-lo do seu pecado, de perdoá-lo do seu pecado e de restaurar algo que foi perdido, que é a alegria da salvação, a satisfação em Deus, que é o que de fato guarda o nosso coração, a não andarmos por aí procurando, bisbilhotando, de alguma forma, tentando encontrar uma Batseba para a nossa vida, tentando planos B para a nossa vida, tentando um novo caminho que de alguma forma se apresente como um plano de satisfação pessoal. Davi reconhece que de fato só Deus pode transformar a sua vida, pode mudar para sempre o seu coração. Nesse versículo que nós lemos, nós encontramos então dois desses verbos que Davi usa: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Eu acho muito jóia a palavra criar aqui, porque a palavra criar que Davi usa aqui no Salmo 51, versículo 10, é a mesma palavra que nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 1. É o verbo hebraico bará. Esse verbo, ele significa criar do nada, ou não usar nenhuma matéria pré-existente para criar alguma coisa. Quando Moisés está narrando em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, Moisés está declarando ali para mim e para você, de que Deus não precisou de nada, que não havia átomos nem moléculas, que Deus criou todas as coisas, que Deus construiu todas as matérias que nós conhecemos, que Deus Ele mesmo fez do nada brotar tudo isso que nós vemos, tudo isso que é concreto. Deus Ele fez. E aqui Davi está reconhecendo que um coração puro, ele só pode ser criado por Deus. Ainda que Davi tenha um coração, esse coração jamais se levantará para buscar a Deus. É por isso que Paulo declara em Efésios no capítulo 2, que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Deus não passou então a colocar no nosso coração um antídoto de cura, algo que melhorasse a aparência do nosso coração, algo que maquiasse aquilo que nós éramos. Deus removeu o coração de pedra e colocou dentro de nós um coração de carne. Deus transformou ou nos deu um novo coração. Irmãos, esse é um dos maiores milagres que podem acontecer, porque de fato é impossível a mim querer gerar em mim um novo coração. Eu posso ser um excelente fariseu, um sepulcro caiado, alguém que as pessoas olham e dizem assim: olha só como ele é bonitinho, olha só como ele é gente boa, olha só como ele é eticamente correto, politicamente correto, moralmente correto, olha só como ele é um bom pai. E tudo isso pode não passar de simplesmente um movimento de vontade própria. Entretanto, um novo coração, alguém que percebe Deus, alguém que busca a Deus, alguém que ama a Deus de fato, e alguém que percebe que todas as suas ofensas ou os seus pecados não são simplesmente contra as pessoas, mas principalmente contra Deus. Alguém que olha e diz assim: eu perdi a alegria da salvação. Alguém que olha e diz assim: pequei contra ti e contra ti somente. É alguém que tem um novo coração, irmãos. Não há como nós buscarmos a Deus se nós não tivermos um novo coração. De repente aí você pode pensar que Davi, ele é um ímpio. Como é que um crente que já tem um novo coração, como é que alguém que conhece a Deus pode clamar a Deus pedindo um novo coração? Deixa eu dizer uma coisa para você: esse é um salmo de profundo arrependimento. É como se nesse momento aqui a ofensa de Davi tivesse sido tão grave contra Deus, o pecado de Davi foi tão grave contra Deus, e essa percepção de que se é pecador, de que se está contra Deus, fosse tão grande no coração de Davi, que Davi nesse momento pudesse dizer assim a Deus: Deus, olha, eu vejo que dentro de mim habita um coração de pedra, eu vejo isso. Deus, como eu pude pecar contra o Senhor, como eu pude andar por caminhos que não eram os teus caminhos, como eu pude ter ações que
foram tão cruéis contra o Senhor. E aqui, irmãos, eu não estou falando, nem simplesmente pensando no fato do pecado de Davi, de ter adulterado, de ter arquitetado a morte de Urias e ter até executado nesse sentido, já que ele sabia que aquilo ali iria acontecer. Eu não estou falando desse tamanho, porque para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Nós sabemos disso. Entretanto, toda ofensa ou todo descumprimento à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, se torna pecado contra Deus. E Davi tem essa consciência aqui, consciência que muitas vezes nos falta, irmãos. Sabe, nós participamos de conversas, de grupos pequenos, de aconselhamentos, todos nós vivenciamos isso. E muitas vezes o que nós vemos é as pessoas até vindo conversar com você, aparentemente confessando algum pecado. Contudo, falta no coração essa percepção de arrependimento. É como se a coisa tivesse se tornado tão comum, é como se falar dessas coisas fosse tão normal, que a gente já chegasse assim: ah, mas aconteceu isso comigo, mas olha, vê só, eu sou humano, errar é humano, e todo mundo faz, e tem até gente que faz pior, e chegam até muitas vezes querendo argumentar com a própria palavra. Mas Davi também fez isso. Quem sou eu? Será eu maior do que Davi? Não, não sou. Olha só, homens de Deus também erraram, então eu também cometi esse deslizezinho. Irmãos, se contém cenas como essa cena de Davi na Bíblia, é para mostrar de fato que o coração do homem é isso, mas não nos dá liberdade, não nos dá autorização para pecarmos também. Eles nos mostram aqui os caminhos que eles percorreram quando seguiram o rumo do seu próprio coração. Mas nós somos chamados principalmente a observar a ação de Deus na vida desses homens e como esses homens passaram a andar com Deus, percebendo essa ação salvífica de Deus na sua vida. Davi então é crente, conhece a Deus e ele sabe que só Deus pode criar nele um novo coração. Por isso que Davi usa esse verbo. Porque ele reconhece que o seu coração, ou que essa transformação, não é simplesmente: ah, agora eu vou me tornar membro de um lugar, ah, agora eu vou começar a participar de uma reunião e aquilo ali vai mudar a minha vida. Mas só Deus de fato pode criar dentro de nós um novo coração. Às vezes a gente percebe a boa intenção, entre aspas, dos pais. Os pais chegam às vezes assim: olha, o que o meu filho precisa é disso. Ou até aqueles enganos, que a gente, como é pai, às vezes a gente é muito bobo, e a gente para de pensar, ou para de refletir que o coração dos nossos filhos é enganoso, que o coração dos nossos filhos, se eles não conhecerem a Deus, se Deus não criar neles esse novo coração, está morto em delitos e pecado, está aprisionado pelos conceitos desse mundo, está aprisionado seguindo a voz de Satanás, está aprisionado pelos seus próprios desejos, por sua própria cobiça, e nós muitas vezes não achamos, não percebemos isso, e queremos de certa forma até atribuir culpa, ou dizer: não, é porque não tem isso, não, é porque não teve oportunidade, não, é porque o bichinho terminou o namoro e ficou magoado ao ponto de agora não querer mais vir para a igreja, ou porque a minha filha, ela foi maltratada no seu pequeno grupo e agora ela está muito triste e quer ir para as baladas da vida. Irmãos, o coração é enganoso, o coração é enganoso. E essa percepção que Davi tem aqui deve ser a nossa percepção também. Só Deus pode converter os nossos filhos. Só Deus pode alcançar de fato o coração dos nossos filhos. É claro que como pais, nós devemos ensiná-los o caminho que eles devem andar. Devemos ensinar e vivenciar a palavra de Deus. Enquanto eles estão debaixo da nossa casa, quando saem também, mas principalmente quando estão debaixo da nossa casa, irmãos. Não tem essa historinha: olha, eu não quero ir para o acampamento, eu não quero ir para a igreja. Imagina, estava conversando com o Sávio uma vez sobre isso, e Sávio falou exatamente o seguinte: imagina se de repente um filho chegasse para o pai e dissesse assim: não quero mais ir para a escola. É que o pai diria: não, você vai, que eu estou pagando, você tem que se formar. São alvos terrenos que nós temos para os nossos filhos. Nós sabemos que eles precisam passar pela escola, entrar na universidade, sair para ter alguma oportunidade de emprego ou melhoria de vida. Entretanto, irmãos, quando eles fazem isso com a igreja,
nós simplesmente cedemos. Não, tudo bem, não vá. Mas nós esquecemos que se eles estão com o coração assim, eles não estão buscando a Deus em lugar nenhum. E é exatamente aqui, é exatamente num acampamento, é exatamente num retiro, num momento de convivência que Deus vai usar a sua palavra e vai usar pessoas, assim como Ele usou Natã para chegar ao coração dos nossos filhos. E aqui nós percebemos isso. Outra coisa que Davi fala aqui é que esse coração que ele pede a Deus é um coração puro. Não é qualquer coração, mas é um coração puro. Em Hebreus, no capítulo 10, nós percebemos que um coração puro é fruto da lavagem santificadora de Deus. Mas essa lavagem santificadora, ela não ocorre porque eu resolvi pegar o meu coração e banhá-lo com alvejante ou com coisa do tipo. Essa lavagem santificadora, ela existe no nosso coração por meio do sangue de Jesus. O que Hebreus vai dizer, o que o autor dos Hebreus vai nos dizer, é que Jesus, ele adentrou no Santo dos Santos pelo rasgar do véu, e por meio do seu sangue agora, por meio do seu sacrifício, nós temos esse livre acesso a Deus. O que Jesus também fala em João capítulo 17, é que essa pureza de coração, é que esse amadurecimento, ou que essa santificação, ela vem por meio da palavra de Deus. Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que nós lemos também no Salmo 119, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração, observando o seu caminho, ou guardar puro o seu caminho, observando esse caminho, segundo a palavra de Deus. É uma nova visão de mundo, irmãos, mas é muito mais que isso, é uma transformação interior, por meio da vivificação do Espírito, e por meio da palavra de Deus agora, que nos conduz ao conhecimento de Deus, ao conhecimento do nosso coração, e aquilo que Deus quer para a minha vida. Davi percebe isso, e Davi está orando isso a Deus. Ele sabe que esse coração, ou que tudo isso que ele tem, é incapaz de produzir essa pureza, e ele reconhece que de fato só o Senhor pode transformar o nosso coração. Efésios, no capítulo 5, quando Paulo está fazendo aquele comparativo entre o marido e Cristo, e a igreja e a esposa, Paulo vai dizer que para que a santificasse, ou que essa ação santificadora de Cristo na vida da igreja é obtida pela palavra de Deus. Sabe, irmãos, a grande questão que surge ao nosso coração então é: quanto nós conhecemos da palavra de Deus? Se Deus já criou dentro de nós um novo coração, se Deus já fez habitar dentro de nós o seu Santo Espírito, quanto da palavra de Deus então há em nós, irmãos? Quanto de relacionamento de fato nós temos com Deus? Estava lendo um artigo essa semana sobre profetadas e profetas dos nossos dias. E aí o autor do artigo, ele dizia que nós vivemos tempos onde as pessoas seguem muito mais os ditos profetas dos nossos dias e suas profetadas do que a palavra de Deus. Dão mais valor àquilo que é falado no rádio, na televisão, aqueles versículos ou aqueles textinhos que parecem mais sugestões espíritas que são lançados pela internet, e que aí as pessoas olham e dizem assim: ah, que palavrinha legal, deixa eu repassar isso aqui para todo mundo. Irmãos, sabe, discipulado e essa caminhada com a palavra de Deus é com a palavra de Deus. O que nós precisamos de fato para alimentar o nosso coração é da palavra de Deus, é do Espírito de Deus. E um coração que é puro é um coração que passa a observar a sua vida, que passa a deixar agora de forma quebrantada o seu coração diante da palavra de Deus. Hoje, quando a gente estava indo pegar o almoço, aí Sarinha começou a conversar comigo dentro do carro, e ela perguntou assim: papai, quem foi que chamou o senhor para ser pastor? Eu cheguei para ela e fiz assim: foi Deus, pai. E ela disse assim: e Deus fala, é? Eu disse assim: fala, Deus fala. Ela fez: e como é que o senhor ouviu a voz de Deus? Eu disse assim: olha, a gente ouve a voz de Deus por meio da palavra de Deus. Deus fala ao coração da gente, e aí muitas vezes Deus vai usar uma pregação para falar ao coração da gente, por meio da exposição da palavra dele. E aí a gente começou aquela conversa assim, ela fez assim: pai, e eu posso ouvir também a voz de Deus? Eu disse: pode. Você pode ouvir também a voz de Deus. Aí eu fiz outra pergunta, eu disse: mas quanto você quer ouvir a voz de Deus?
E ela disse assim: pai, eu quero muito ouvir a voz de Deus. Eu disse: Deus pode falar ao seu coração. Deus pode falar ao seu coração. E aí essa semana agora, que foi aniversário dela, semana passada, ela ganhou uma Bíblia da avó. E aí ela está toda empolgada com a Bíblia agora, né? Ela disse: então eu vou ler a minha Bíblia todinha, porque Deus vai falar comigo. Eu disse: isso mesmo, papai. Leia ela todinha, de Gênesis até Apocalipse. E aí a gente vai estudando, você vai me fazendo perguntas sobre o que você não entende. Só que é engraçado que ela tem 7 anos, né? Aprendeu a ler, e aí tem muita coisa, que se tem muita palavra que a gente muitas vezes não entende, precisa de um dicionário. Imagina uma menina de 7 anos, né? E aí ela pega, quando você pensa que é alguma dúvida teológica: papai, o que é que significa essa palavra aqui tão difícil, concupiscência? Mas é a partir daí que Deus vai falando ao coração, né? E a gente tem essa oportunidade de estar explicando, que é o desejo maligno do coração. É isso que muitas vezes tem no nosso coração, e é isso que Davi está declarando diante de Deus, que ele precisa que isso seja arrancado. Davi reconhece que haverão outras Batsebas, que outros momentos de pecado podem existir na sua vida, se Deus não intervir no seu coração. Assim como nós, irmãos. Se Deus não intervir no nosso coração, se Deus não mudar o nosso coração, se Deus não encher o nosso coração, continuamente nós seremos atraídos e seduzidos pelo pecado. Continuamente. Por isso que Davi reconhece aqui: Deus, cria em mim um coração puro. Cria em mim, Senhor. Não a partir dessa pedra que existe dentro de mim, mas arranca isso dentro de mim e cria em mim um novo coração. Traz do nada à existência isso que de fato pode pulsar pelo Senhor, pode buscar o Senhor. Irmãos, que essa seja a nossa oração. Nós vamos participar da Santa Ceia, desse momento tão especial, desse momento que foi ansiado pelo Senhor Jesus de participar com seus discípulos. E o que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, é que nós devemos examinar o nosso coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós somos chamados, irmãos. É claro que não é uma viagem introspectiva para descobrirmos por nós mesmos o que há no nosso coração. Isso é impossível ao homem. Hebreus capítulo 4 diz que a palavra de Deus é uma espada, ou é como uma espada que discerne as intenções, as motivações do nosso coração. E é por meio da palavra de Deus que as bases apóstatas que existem dentro do nosso coração, as colunas idólatras, elas são quebradas, e onde novas colunas, novas bases, elas podem ser reedificadas ou edificadas para a glória de Deus. Vamos orar, irmãos? Pai, reconhecemos aqui que somos pecadores, Senhor. Reconhecemos aqui que em nós não há bem algum, Senhor. Sabemos que o nosso coração é orgulhoso, é desesperadamente corrupto, ele se apressa para o mal. Sabemos que a cobiça, ela é produzida por esse nosso coração. Sabemos, Pai, que por nossas forças é impossível criarmos algo dentro de nós. Dependemos de uma ação exclusiva e soberana do Senhor. Senhor, se há pessoas aqui que ainda não conheceram ao Senhor, Deus, que Teu verbo bará entre em ação aqui nessa tarde, Pai, que o Senhor faça algo que não existe passar a existir, que é um novo coração. Mas se nessa tarde, Senhor, ao olharmos para a Tua palavra, ao percebermos na nossa caminhada caminhos de morte, caminhos que o nosso coração tem trilhado em meio ao pecado, Deus, assim como Davi, ainda que tenhamos já esse novo coração dentro de nós, que a gente possa buscar o Senhor em arrependimento e fé, dizendo: Deus, cria em mim esse coração, Senhor, de forma tão profunda. Deus, arranca isso que está de alguma forma se apoderando de mim, que tem me tomado, talvez o orgulho, a soberba, a mágoa, o ressentimento, Senhor, a cobiça, a inveja. Deus,
pecado que tenazmente nos assedia, Senhor, arranca isso do nosso coração, ó Pai. Cria dentro de nós um espírito, Pai, inabalável, um espírito que permanece, não porque tem força em si mesmo, não porque esse coração agora aprendeu a caminhar e a se defender, mas porque está firmado na rocha que é Jesus, e por causa disso, Pai, suporta as tempestades. Ó Senhor, no nome de Jesus, faz isso no nosso meio e glorifica na nossa vida o Teu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém.